Hiperbet quer você aqui, mas nunca a qualquer custo. Hiperbet é tudo no máximo, principalmente a responsabilidade com você. Há 164 anos a Caixa cuida dos brasileiros com cultura, esporte, habitação e crédito para todo momento. Todos os dias a gente faz um Brasil melhor, porque você merece. Todo brasileiro merece ser feliz. Caixa, 164 anos. Brasil, união e reconstrução. Consórcio Embracon e conquiste seu carro sem juros. Acesse embracon.com.br e simule já. Com o C6 Bank, cada vez mais pessoas estão descobrindo uma experiência financeira de primeira classe. Um atendimento que você merece. Investimentos no Brasil e no exterior. E uma conta para usar no mundo todo. A C6 Conta Global. Estar no topo da experiência financeira já foi para poucos. Aqui é o padrão para você. E aí, você não vem? C6 Bank. Atenção! A liquidação super fantástica da Casas Bahia foi prorrogada para você aproveitar as super ofertas das melhores marcas e produtos. Smart TV 50 polegadas Philips por apenas R$ 2.099 à vista no Pix. Moto G35 256GB por apenas R$ 1.439 à vista no Pix. Guarda-roupa com espelho por apenas R$ 139,90 mensais no cartão. Confira as ofertas. Não perca essa chance. São os últimos dias da liquidação super fantástica da Casas Bahia. Corre para a loja mais próxima e aproveite. Acompanhe as principais notícias do dia. Acompanhe as principais notícias do dia na melhor rádio. Rádio Soberana News. A Rede TIM não para de surpreender. Saindo de carro pela estrada e navegando na internet, tá lá o sinal. Baixando sua playlist favorita pra correr por aí. Olha ele de novo. Fazendo uma live com a galera no meio de um show, sinal lá em cima. E até chegando no aeroporto de outra cidade. O sinal da TIM tá com você em todas as possibilidades. Surpreenda-se com a líder em 5G. TIM, imagine as possibilidades. Oi, amor. Sabe o jantar que marcamos pra hoje? Aquele que eu ia te contar sobre a minha gravidez, que você ia se emocionar e me chamar pra dançar nossa música favorita a noite toda. Então, tô ligando pra desmarcar. Alguém soltou pipa perto da rede elétrica e acabou com a energia aqui do bairro. Soltar pipa pode ser divertido, mas nunca perto da rede elétrica. Você coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas, além de acabar com a energia e com um momento especial de muita gente. Eletrobras. A Hiperbet nos chamou pra ser gentil e verdadeira com quem joga. Porque a Hiperbet quer ver você se divertindo, não se endividando. A Hiperbet quer oferecer os jogos como entretenimento, não como dinheiro fácil ou investimento. Então vem conhecer as novidades, sentir adrenalina só pra se divertir. Porque a Hiperbet quer você aqui, mas nunca a qualquer custo. Hiperbet é tudo no máximo, principalmente a responsabilidade com você. Há 164 anos a Caixa cuida dos brasileiros com cultura, esporte, habitação e crédito para todo momento. Todos os dias a gente faz um Brasil melhor, porque você merece. Todo brasileiro merece ser feliz. Caixa, 164 anos. Brasil, união e reconstrução. Consórcio Embracon e conquiste seu carro sem juros. Acesse embracon.com.br e simule já. Com o C6 Bank, cada vez mais pessoas estão descobrindo uma experiência financeira de primeira classe. Um atendimento que você merece. Investimentos no Brasil e no exterior. E uma conta para usar no mundo todo. A C6 Conta Global. Estar no topo da experiência financeira já foi para poucos. Aqui é o padrão para você. E aí, você não vem? C6 Bank. Atenção! A liquidação super fantástica da Casas Bahia foi prorrogada para você aproveitar as super ofertas das melhores marcas e produtos. Smart TV 50 polegadas Philips por apenas R$ 2.099 à vista no Pix. Moto G35 256GB por apenas R$ 1.439 à vista no Pix. Guarda-roupa com espelho por apenas R$ 139,90 mensais no cartão. Confira as ofertas. Não perca essa chance. São os últimos dias da liquidação super fantástica da Casas Bahia. Corre para a loja mais próxima e aproveite. Acompanhe as
principais notícias do dia. Acompanhe as principais notícias do dia na melhor rádio. Rádio Soberana News. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana 102,8 FM. Estamos ao vivo em mais um programa Converse com o Doutor. Esse programa é um oferecimento do Hospital do Implante Dentário. Comigo aqui a doutora Roseli, Celso Carvalho, doutor Jailson, doutor Inácio, nossos convidados. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, doutor Jailson. Boa noite. É um prazer receber vocês aqui nos estúdios aqui da Rádio Soberana para mais uma entrevista, né? Conversa com o doutor. Vamos falar alguns temas importantes, né, com relação à alimentação e à psicologia, e gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Eu sou a Inás, eu sou nutricionista funcional, né? Eu me formei pela Universidade de Mogi das Cruzes, trabalho na área há 15 anos. E atualmente eu estou cursando o 2º semestre de medicina para complementar um pouco mais aí a minha área de atuação. Dr. Jailson. Bom, sou o Jailson, né? Psicólogo clínico e hospitalar. Me formei pela Universidade de Guarulhos. Tem já 7 anos que eu atuo na psicologia. Trabalhei na rede pública do município de Arujá. E também estudante de medicina aí, 2º período também. Isso aí. Olá, gente, boa noite. Mais uma terça-feira aqui, a gente ligadinhos, tá? Faça suas perguntas. Hoje a gente tem aí 2 doutores, então mandem bastante perguntas e questionamento. Para quem quer ir fazer aí de repente, eu quero emagrecer, como que faz? Dá uma dica, tem aqui a nutricionista. Eu quero realmente ver como que a gente faz a parte psicológica, nós temos psicólogo aqui. Então, manda suas perguntas, estamos aqui prontinhos para responder, se possível, todas elas, ok? Então, vamos lá. Dr. Jailson, Inácio, queria fazer uma comparação. Depois da pandemia, tudo mudou, né? Os comportamentos mudaram com relação à pandemia. E dentro da psicologia, o que você sentiu mais dificuldade da pandemia para cá, Dr. Jailson? Bom, né, as pessoas tiveram, né, um contato maior, poderíamos dizer assim, a respeito da saúde mental, devido a tudo que nós passamos, né, essa questão do confinamento, dessa reflexão que nós tivemos que forçadamente fazer, né, diante do isolamento, enfim. Então, o pós-pandemia, eu vejo que as pessoas começaram, ainda precisa mais, né? Mas começaram a ter aí a noção da importância da saúde mental. Notei que houve um aumento da procura também, do acesso, né, à psicoterapia, mas foi devido à pandemia, eu acredito que, eu vou dizer que obrigou, né? Devido a tudo que nós passamos. Então, o pós-pandemia, sem contar a sequência de situações que foi deixando esse rastro, né? Que foi, infelizmente, algo muito negativo, né, no sentido da saúde física e mental, por ser algo tudo novo. Então, assim, mas eu percebi isso, que as pessoas começaram a enxergar um pouco sobre a saúde mental, o pós-pandemia. Doutora, e com relação à alimentação, né, mudou alguma coisa daquele confinamento para depois da pandemia? Você sentiu alguma coisa com relação... O pessoal ganhou mais peso... tem mais um sobrepeso, né, com relação a ter ficado em casa, né, e o que você notou de diferente para hoje? Olha, sem dúvida, teve um aumento, né, ainda mais que na época da pandemia as academias ficaram fechadas, então as pessoas se movimentaram bem menos. Esse confinamento dentro de casa gerou, né, um quadro de ansiedade e depressão. E a gente sabe que o quadro de ansiedade ele é muito ligado também com compulsão alimentar, né? Então, depois, quando a gente voltou ali aos atendimentos na clínica, notou-se, sim, um aumento, né, nessa questão do sobrepeso e sedentarismo, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? E as pessoas ficavam muito tempo dentro de casa, não tinham o que fazer, então o que elas faziam? Elas comiam, inventavam receitas, aquelas receitas guardadas do Instagram, sabe? Que a gente só vai salvando. Acho que naquela época tudo foi feito, né? Porque tinha esse tempo. E isso acabou contribuindo, com certeza, pro aumento do peso,
das pessoas, com certeza. E uma das coisas também que eu observei, né, com relação a toda essa mudança de comportamento, né, que começaram outras profissões depois da pandemia, né, a questão da preocupação com relação à parte da psicologia, né, a importância, o psicólogo sempre foi importante desde a história, né, eu acho que a gente não consegue ficar, todos deveriam passar pelo menos uma vez, Sim. né, com um psicólogo, mas assim, a necessidade, né, deles passar com psicólogo, porque quando acabou a pandemia, teve um enxame, por exemplo, de divórcio. Muita gente se divorciou. Por quê? Porque ficou junto com a esposa em casa, foi tanto atrito, tanta coisa, e acabou tendo um índice de separação muito grande pós-pandemia, né? Então, a gente vê que a questão da psicologia, ela foi importante durante a pandemia, pós-pandemia, e hoje as pessoas descobriram um pouco mais, né? Olha, a importância, né, da questão da saúde mental, como a questão também da alimentação correta, né? Então, a gente hoje fala, por que nós vivemos mais? Porque a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? Temos um controle com relação àquilo que a gente podemos comer, né? Que nem aqueles cardápio louco que tinha antigamente, que ainda tem até hoje nesses restaurantes populares, né? Que a pessoa come, né? E aí acaba tendo aumento da glicemia, hipertensão, desenvolvendo vários problemas cardíacos. Então, aonde que entra a nutrição hoje, né? Com relação a isso, né? Então, o papel do nutricionista hoje, com relação, ficou um pouco mais claro que antigamente, porque não sabia o que era uma nutricionista, Sim. né? E hoje as pessoas têm muito mais acesso, né? A informação ali, hoje você tem as redes sociais, então acredito que isso fez com que as pessoas ajudassem, né? Embora tenha muita desinformação, mas também tem muita informação boa, né? Então acho que isso contribuiu muito na hora das pessoas se alimentarem a fazer escolhas melhores. Sim, com esse olhar também, né, doutor Roberto, a respeito dessa questão, como você falou, do confinamento, que trouxe essa questão do aumento de divórcios, aí das separações, também é importante destacar que agora, né, o pós-pandemia, nós tivemos também esse aumento da síndrome de burnout, né, que é algo principalmente dentro dos profissionais da saúde, é algo que chama atenção, né, esse aumento, obviamente, de tudo que passamos aí dentro do processo da pandemia, né? Os profissionais sem os seus devidos descansos, devido a tudo que aconteceu. E aí nós tivemos esse aumento, e aí observa-se também, né, a parte de legislação trabalhista, entrou agora a NR1, que ela tem a implementação da saúde mental por parte das empresas, né? Que a partir desse ano de março, ela entra em vigor, e que dá esse foco que é de extrema importância, que é a saúde mental, principalmente para as questões dos colaboradores. Aí, não só a questão, às vezes a gente pensa, né, pensando num ambiente de trabalho, algo que ofereça um risco de uma queda, etc., que também é de extrema importância, mas a saúde mental, que eu costumo falar não é palpável e as pessoas ignoravam muito no passado, né? Eu prefiro acreditar que ignorava mais, e que agora isso tenha modificado. Porque por não ser palpável, né, algo que eu não vejo, e acaba criando esses preconceitos que a gente tem de achar, né, escutávamos muito no passado e às vezes, infelizmente, ainda escutar, isso é frescura. E não, é aquela dor que eu costumo falar, é a dor da alma. É só você que sente, ninguém vai sentir por você, né? Então, eu acredito que é um grande avanço que a pandemia, ela acabou forçando, mas por esse lado positivo, né? Das pessoas terem conhecimento da importância da saúde mental. E com relação à saúde mental, doutor e doutora, hoje, por exemplo, se fala muito da questão da cirurgia bariátrica, né? Aonde que entra, por exemplo, a junção entre a nutrição e a psicologia? Porque o fator, né, da pessoa perder o peso, né? Então, ela vai ter que deixar de comer, a gente sabe que comer muitas vezes é aquela compulsão, né? E para fazer a cirurgia tem que perder lá 15, 20 quilos. E aí, qual o tratamento com relação que a gente poderia pensar, os ouvintes que estão nos ouvindo, né? E que vai passar por uma cirurgia dessa, a importância de ter um acompanhamento nutricional, porque o médico chega e fala assim, olha, para mim fazer a cirurgia, você tem que perder 30 quilos. Como que ela vai fazer? Olha, para de comer. Né? Então, assim, e aí para de comer gera o quê? A ansiedade, a tristeza. Né? Então, assim, para mim perder peso, eu vou ficar triste. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho
para quem está nos ouvindo com relação à parte psicológica e a questão da nutrição. Quando o paciente ele chega para passar numa consulta com a nutricionista, geralmente ele já vem encaminhado de um médico gastro, de um cirurgião, e ele tem um protocolo ali de consultas a seguir. Então, ele vai passar com nutri, ele vai passar com cardio, com psicólogo, com endócrino, né? Então, ele vai passar por uma equipe multidisciplinar, exatamente pela complexidade da cirurgia, né? E o paciente ele tem que estar muito bem preparado, porque é isso. Um dia, ele simplesmente pode comer tudo que ele quer, no outro dia que depois da cirurgia, acabou. Então, assim, não é gradual. Então, por isso onde entra a importância do papel da psicologia. Para o paciente entender que realmente a vida dele, os hábitos deles serão mudados de uma hora para outra, né? A parte da nutrição é importante porque o paciente ele tem que entender que ele vai operar o estômago, né? E não a cabeça. Então, ele vai ter que entender que ele vai ter que passar por algumas restrições, que essa cirurgia ela pode trazer vários efeitos colaterais, como também pode não trazer nenhum, né? Isso a gente não a gente fica sabendo na hora, né? Ali com o paciente conforme for passando o tempo da cirurgia, né? Então, o acompanhamento nutricional ele é importante, principalmente para o paciente não cair em desnutrição, esse tipo de coisa, mas principalmente pensando em longo prazo para não ter reganho, né? Porque essa cirurgia ela não é milagrosa, então o paciente ele tem que estar muito ciente disso, porque é onde justamente, né, já isso entra a questão de frustração, porque ele aposta todas as fichas numa cirurgia, e aí ele vai comparar. Mas a outra pessoa que fez cirurgia comigo, ele está emagrecendo mais do que eu, então aí onde entra aquelas questões de as pessoas ficam em grupos e ficam comparando, então é um processo que demanda muita dedicação, não é porque operou e está resolvido. Eles acham que operou, resolveu o problema, nunca mais vai engordar. É milagroso, justamente. Destacar, né? Como a Inás bem disse, você está fazendo uma cirurgia ali da parte, né, do seu estômago e não da sua cabeça. E a cabeça, quem tem esse poder somos nós, né? Que não é simples e também não é fácil. E a importância que eu fiz muitas avaliações aí para bariátricas também, já fiz para laqueadura, vasectomia. Para bariátrica, nós temos aí o protocolo do SUS, o psicólogo, ele no pré-operatório, ele é um dos últimos ali a passar, junto com a equipe multi, claro. E assim, eu sempre destaco a importância da rede de apoio, né? Que é aquelas pessoas que constituem aquele ciclo daquela pessoa que vai fazer ali, vai ser submetida à cirurgia. Porque também não adianta nada a pessoa ela ter ali o interesse de fazer a cirurgia, iniciar todo o processo, e aí, de repente, ela, no seu pós-operatório, se aí conseguir passar por todas essas etapas, aí no primeiro encontro de família, vamos fazer um churrasco, aquela pessoa ela era obcecada ali por Coca-Cola, vamos ter aquela Coca-Cola bem gelada, como que você vai dar esse suporte, né? Então, assim, a rede de apoio conta muito nesse processo também, né? E a pessoa ali, por si, né? A bariátrica é uma das coisas que eu também falo, que acaba deixando a gente um pouco triste, que as pessoas fazem a bariátrica, é recomendado que se continue o acompanhamento psicológico, e o que é feito? A primeira questão, não vai, né? Fez a bariátrica, some do Nutri, em muitas, Nutri, né? Sim, da exato, Nutri, tô sozinho, some tô dando conta sozinho, exato, né? E abandona mesmo. E era nesse momento que eu acho que seria o ponto-chave de você continuar para que você consiga realmente fazer tudo que tem que ser feito para você conseguir perder peso. Porque não é porque você fez cirurgia que você vai perder peso. É um processo, exato, é demorado, entendeu? Então, até o corpo acostumar tudo aquilo, né? E o paciente, de fato, colocar em prática tudo aquilo que ele prometeu. Porque ele vai na Nutri, ele vai no psicólogo, prometendo mundos e fundos. Olha, doutora, me dá um laudo, eu prometo fazer exercício, eu prometo mudar de vida, eu prometo. Aí ele vê que ele está emagrecendo ali, sem grandes esforços, vamos dizer assim, né? Porque tá realmente numa fase inicial e realmente perde. Só que é um peso que você perde de água, músculo, gordura, vai embora tudo. Ele vai, então pra quê que eu vou voltar na Nutri? Tô bem. Peguei aqui uma dieta da minha amiga que ela tá fazendo, também que ela fez bariátrica, né? E deixa de... abandona o tratamento esse pós, né? Esse pós, ele mexe muito com o humor, né? Essa cirurgia bariátrica é uma das coisas que a gente observa que mexe com o humor.
E se a gente não tiver esse suporte psicológico, isso se torna mais intenso, se torna mais dificultoso. E aí, Inácio pode falar até com maior propriedade isso. O ganho é dobro, é triplo, né? O reganho aí. E então, assim, o suporte do pós, ele é tão importante quanto o pré. E, infelizmente, a gente vê que tem aí o abandono por parte dos pacientes no pós, né? Depois que faz todo o processo cirúrgico e que deveria dar continuidade. E muitas vezes a gente vê que está na cabeça da pessoa, né? O comer, né? Então, por exemplo, eu fui mal hoje numa prova, eu vou comer. Eu briguei com a esposa, eu vou comer. Sim, né? desconto na alimentação. Né? Tudo é uma desculpa para poder comer, Estou feliz, vou comer. E assim, Roberto, você vê pela palavra comemoração, né? Ela vem da palavra do comer, né? Então, tudo é relacionado ao comer. Né? Verdade. E ninguém sai de casa, convenhamos, de comemoração, tem comida. Tem comida. Para comer salada. Geralmente as pessoas, quando elas vão se reunir ali, elas vão procurar por algo mais calórico, algo mais afetivo. Churrasco, feijoada. Algo mais... bem churrasco. Né? Difícil alguém se reunir assim, vamos reunir fazer salada. Vamos comer uma salada? Legumes. Sim. Né? Mas é que assim, gente, a cultura, né? Eu falo que é cultura. É cultural. A questão é essa. O brasileiro já tem a cultura de se reunir para churrasco, para feijoada, para panquecas, para coisas pesadas. Ele não tem cultura de se reunir, igual os orientais se reúnem para quê? Para comer peixe, comer saladinha. Sim. Nós nós não temos feijoada, essa cultura. Churrasco, né? Então fica difícil, né? Assim, Sim. se a pessoa não colocar realmente, igual você falou, na mente que ela precisa, que ela necessita daquilo para realmente cumprir algo que ela precisa na vida dela, não vai mudar. A alimentação é muito importante, porém, as pessoas tudo tem que ter uma dosagem, né? Então, qual a quantidade que eu posso comer? Então, se eu estou exacerbando demais, eu vou procurar um nutricionista. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, antigamente, 40 anos era idoso. O cara já se aposentava com 40 anos, a vida dele já estava acabando com 40 anos. E hoje, o que levou ao aumento da expectativa de vida? Essa questão, né? A equipe multiprofissional, a questão da nutrição, a questão da fisioterapia, a questão da psicologia, atividade física, que antigamente era difícil levar uma pessoa à academia, né? Então, tudo isso melhorou. Então, a gente vê hoje, né? Já querem mudar os 60 para 80, porque a gente vê que nós temos duas filas, a fila dos 60 e a fila dos 80. Agora, querem mudar o quê? Olha, vai ser idoso a partir dos 80. Por quê? Porque os 60 a pessoa está em pleno vigor, está trabalhando, está produzindo, está estudando. Teve um aumento de 23% da população acima de 60 anos nas universidades. Isso foi um grande aumento. Eu até relembro, falei assim, na época que eu estudei, era 6% da população entrava na universidade, 3,2% conseguia se formar. Isso durou durante 20 anos. Né? E hoje a gente vê, olha, só da população acima dos 60 tem 23%. Então, quer dizer, aumentou a qualidade de vida, por quê? Porque as pessoas descobriram que tudo eu preciso de um apoio, né? E como você falou, a rede de apoio, né? Isso é uma coisa assim fantástica quando a gente fala hoje, né? O que é uma rede de apoio, né? Então, muitas vezes, vai passar com um psicólogo, ali tem um grupo familiar, chamar a família, conversar, porque às vezes uma desestrutura tão grande na família resume em N fatores, em prejuízo, né? Sim. E diminui até a expectativa de vida. E hoje nós estamos trabalhando o quê? Com um aumento grande da expectativa de vida, né? Então, o paciente, por exemplo, quando ele procura você, doutor, o que aqui teve já umas perguntas, né? O que se faz numa terapia? Bom, né? Existe uma diferença também, primeiro aí, terapia e psicoterapia, né? A psicoterapia, ela é feita com psicólogo e psiquiatra que fazem a psicoterapia, muito mais com psicólogo. A terapia é algo que faz aí o bem-estar, né? Que te traz o bem-estar. Então, já inicia essa diferença. Que hoje também a gente vê muitas pessoas postar, estou fazendo tal coisa, minha terapia. De fato, é a terapia. E o que o psicólogo vai fazer é a psicoterapia. Que as questões aí que a gente vai trabalhar emocionais específicas, né? Cada indivíduo vai ter as suas demandas, né? Mas, obviamente, que vai englobar tudo a questão afetiva, emocional, social, vai aí trazer isso. Então, essa é a diferença da terapia e da psicoterapia. E, doutor, e o paciente que ele entra numa terapia, qual o medo que, às vezes, a gente ouve? Fala, eu tenho medo de ir na terapia
porque eu fico dependente do psicólogo pro resto da vida. Eu não consigo fazer mais nada sem o psicólogo. Isso existe? É mito ou não? Existe, as pessoas que chegam, né, e falam assim, mas agora será que eu vou ficar dependente, né, do psicólogo? Como que vai ser essa questão? Bom, o trabalho do psicólogo não é trazer essa dependência, jamais. Pelo contrário, o psicólogo, ele faz com que ele, naquele ambiente terapêutico, no setting terapêutico, ele tenha, né, a sua... você ter ali as suas reflexões. Eu costumo usar, doutores, que o psicólogo, ele é um espelho. Ele vai fazer você se enxergar, né? E óbvio que o nosso papel dentro da psicologia jamais é ter julgamentos, que é o que a gente tem na nossa sociedade, né? É o julgamento. E o psicólogo, ele não vai fazer isso. Então, é um ambiente que você vai se sentir ali à vontade para falar de tudo, perguntar de tudo e sem ser julgado. Esse é o mais importante, né? Que é uma das bases éticas, né, da psicologia. Então, a gente, nesse ambiente, nesse momento da psicoterapia, você vai ficar ali, eu falo que é frente a frente com você, né? É um espelho. E ali a gente vai trazer essas reflexões, né? Eu, por exemplo, sou da abordagem humanista, né? Da psicologia humanista. Então, a gente permite ali brincar, sorrir, chorar, cantar, o que tiver que fazer ali naquele ambiente, porque ele tem que estar bom para aquela pessoa que está ali buscando aquele auxílio. Então, isso é psicoterapia, né? Então, esse processo de dependência jamais é a intenção. E eu vejo que as pessoas que eu tenho feito aí o processo terapêutico, eu acho legal isso que traz isso. Fala, nossa, por que eu não procurei antes? Porque hoje eu me sinto mais uma liberdade, né? Eu vejo essa liberdade que eu não imaginava. Eu consigo pensar algo que antes de colocar o outro como a prioridade, me colocar, que é uma das coisas que a gente observa que falta muito na nossa sociedade, é a questão do amor próprio, né? A gente tem muitos fatos de egoísmo, que é diferente do amor próprio, né? Que é eu pensar em mim e somente eu e os outros não tô nem aí mais. E o amor próprio não. O amor próprio é eu pensar em mim, mas além de tudo, é eu saber que aquilo eu não gostaria que fizesse comigo, né? Algo negativo aí da situação. Então, é um olhar diferente e que a gente precisa desenvolver muito. Legal. Bacana, né? E olha só, né? E a psicologia, né? Olha só, muitos ouvintes estão nos perguntando agora. Tem aqui, deixa eu pegar duas perguntas aqui, peraí. Mas tem alguma pergunta aí, Celso, já? Vê aí, o que tem de pergunta, Celso? Não estou conseguindo ver não, aqui não. Boa noite a todo mundo da Rádio Soberana. Doutor, sobre a psicologia, a igreja estuda muito psicologia. A Maria está perguntando se isso influencia também a religião, se isso afeta o paciente. Bom, a psicologia, ela não defende nem uma determinada religião. O que ela pontua que a base do indivíduo, né, do ser humano ali, vai ser a questão da sua espiritualidade, mas não defendendo religião A, B ou C. Cada indivíduo vai ter aquilo que ele acredita que é o seu divino. E a gente sabe que isso é a base, né? Isso é a base do ser humano. Então, independente de qual religião, o indivíduo ele tem que ter ali a gente fala que é estar bem com o seu divino. Com aquilo que você acredita. Ajuda muito, é a base, né? Porque, só que a gente não pode achar que, eu falo sempre, que acaba também entrando em outros aspectos, né? A questão psicológica, ela tem que ser bem enfatizada que não pode ser misturada com questões religiosas, né? Que é diferente de espiritualidade, que cada indivíduo tem as suas crenças aí. Eu tenho uma pergunta para o doutor, o Roger, lá dos Pimenta, está perguntando sobre como combater o colesterol com nutrição. Nutrição, tá vendo? Olha, a base ali é procurar ter uma alimentação saudável, evitar alimentos industrializados, evitar frituras, manter a atividade física, uma alimentação rica em fibras, né? Porque as fibras, elas funcionam como se fosse uma espécie de... Elas se quelam, né? As moléculas de gordura, então, portanto, ajudam, né, na redução da absorção. Então, a parte de, enfim, saladas, grelhados, evitar alimentos gordurosos, carne com gordura, frituras, enfim, churrasco, né? Maionese, né? Assim, né? Eu sou muito da palavra assim, evitar, não tá proibido,
Doutora, deixa eu aproveitar, aí e perguntar para você. O abacate é mito ou é verdade que ele ajuda a combater o colesterol ruim e traz colesterol bom? É verdade, né? As pessoas às vezes têm esse preconceito com o abacate, né? Poxa, um alimento rico em gordura, mas ele é rico numa gordura boa, né? Só um pouquinho de cuidado, que assim, ele não é tão baixo assim em calorias, mas ele pode entrar perfeitamente numa alimentação. Tá. Doutora, estão perguntando aqui, mandaram para mim, né? Com relação hoje, antigamente é aquela coisa, né? Olha, não pode comer tantos ovos porque o ovo vai alterar o colesterol. E a gente vê as pessoas hoje comendo 40 ovos, né? Mas tem gente hoje 40, que a dieta é de ovo. 40 ovos. 30 ovos, né, por dia, então, 40 assim, ovos por dia, sei lá quantos ovos por dia. Os ovos, ele tem algum cuidado com relação a isso? Ou eles podem comer mesmo essa quantidade de ovos que a gente vem ouvindo aí, que todo dia que o pessoal está comendo, o pessoal está fazendo essa dieta só de ovos, né? Isso vai impactar em alguma coisa no seu organismo? Olha, todo o excesso, né, ele pode trazer prejuízos, né? Uma coisa que eu falo muito com meus pacientes, assim, né, é que cada um é cada um, né? A gente vai calcular a dieta e tudo que pode ou não pode ali, né, dentro dos objetivos do paciente. Eu, assim, geralmente recomendo o consumo de 2 a 3 ovos no máximo por dia, mas ficar muito atento ao modo de preparo. Porque, às vezes, a pessoa vai lá e pega o ovo e frita ele, assim, sabe? Pega o óleo, taca ali na frigideira, né? E depois joga o ovo ali. Então, um ovo, né? Que geralmente tem umas 90 calorias, né? Aqui tem, falando um pouco dessa questão calórica, que tem 90 calorias, ele acaba se tornando 250 calorias pelo modo de preparo dele. Né? Então, assim, eu recomendo 2 a 3 ovos por dia, eles podem ser cozidos, ou se forem feitos na frigideira, com uma gotinha de azeite, dar uma pinceladinha ali, né? Para não aumentar muito o valor calórico do alimento. Já aprenderam até quanto que tem caloria do ovo, hein? 90 calorias, tá? Só que ele só cuidado com... Eu normalmente tô gastando 180 todo dia à noite. Adoro. 2 ovinhos, só ali. Noite, um modo de preparo. Uma salada para não passar do peso, né? Senão... E só voltando um pouquinho, a gente falou, por exemplo, da questão do abacate, tudo. Muitas pessoas também perguntam em relação ao azeite. Tá? O azeite, ele é um alimento saudável, você pode incluir na sua dieta, só que você tem que ter muita atenção ao valor calórico, tá? Porque hoje as pessoas, assim, o que faz a gente engordar? É porque eu comi mais calorias do que eu tô gastando. Então, assim, se eu tenho que comer, vamos aí, comer 2.000 calorias por dia. Eu tô comendo 2.200, essas 200 a mais que eu tô consumindo, pode ser da maçã, pode ser do brigadeiro. O corpo não quer saber. É excesso. Então, às vezes, a pessoa, poxa, eu tô me alimentando bem, eu tô comendo frutas à vontade, eu tô colocando azeite na minha salada, azeite no meu ovo, e tudo assim, gente, cuidado, que alimento saudável também tem caloria. Uma colher de sopa de azeite, 110 calorias. Olha então, aí, um ovo tem 90. Então, assim, a pessoa acha que ela só tá consumindo os 90. De sopa, já multiplica. Exatamente, a pessoa tá consumindo 200. Né? Então, são essas dicas assim, que eu gosto de passar para os pacientes, que são corriqueiras ali no dia a dia, a gente não dá muita atenção, mas que no final faz toda a diferença. Né? Então, estamos ao vivo nesse momento com o Dr. Jailson, Dr. Iná, nutricionista, psicólogo, está aqui no nosso programa Conversa com o Doutor, esclarecendo algumas coisas com relação à saúde, está levando aos nossos ouvintes um pouquinho mais de conhecimento com relação à saúde, o que a gente discute aqui toda semana, não é, doutora Roseli? Isso mesmo. Toda semana a gente discute um pouquinho sobre a questão de saúde, né? E agora estamos com 2 baita profissionais aqui, né? A doutora Inácio e o doutor Jailson, psicólogo, nutricionista. Então, pode fazer suas perguntas, trazer pra gente. Uma outra coisa também, doutora, com relação a gente falando, né? Entre saúde, um pouquinho de doença, um pouquinho da parte psicológica, né? A questão da diabetes, a questão da pressão alta, né? Hoje nós temos um problema muito grande, né, no nosso país, quando a gente fala da questão da diabetes e a questão da hipertensão. Grande parte das unidades básicas de saúde, quase todos os postos que eu conheço, monta-se grupos, né, para falar um pouquinho sobre, né, o grupo de terapia com relação à parte da diabetes, da pressão alta, da hipertensão, aliás, né, e não tem adesão das pessoas, né, as pessoas fogem, têm medo. E quando tem um diagnóstico, por exemplo, olha, você está um pré-diabético, ou você já está com uma diabetes, ou você está com uma diabetes tipo 2, né, em vez de procurar uma nutricionista, eles fogem, eles têm medo.
né? Então, a gente poderia fazer uma correlação com relação ao diabético e o tratamento psicológico, né? A psicologia com relação a isso, mostrar o quê? Que hoje, né, não é que ele vai entrar numa insulina. Se ele seguir o tratamento correto, ele vai ter uma qualidade de vida, né? O medo que ele tem de perder um dedo, perder a perna, né? Porque ele está com a glicemia alta. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da alimentação do diabético e o doutor falar um pouquinho com relação à parte psicológica. O que poderia melhorar para esses pacientes, dando uma qualidade de vida melhor? A diabetes, a pressão alta e até o colesterol, né, conforme o ouvinte perguntou, elas são doenças crônicas não transmissíveis e elas não têm cura, tá, gente? Elas têm tratamento. E é claro que, conforme a gente conversou antes, essa questão da mudança de comportamento, né? Isso é muito doloroso, isso é muito custoso. E assim, a gente também tem muita preguiça, né? De mudar. Por que eu vou sair do meu modo automático aqui, está tão confortável para mim, né? Então, quando o paciente ele vem com esse diagnóstico, é muito difícil para ele entender que vai ter que trazer essa mudança de comportamento. E geralmente também, ele vem medicado. Então, eu estou tomando remédio, o remédio está me controlando. Né? Então, entra aquela coisa que para que eu vou, então, né, ter que mudar minha alimentação? Ou também tem uma outra questão, o paciente, ele não aceita o diagnóstico. Né? Então, tem aquela fase de negação, que acho que daqui a pouco já isso pode explicar melhor para a gente. Mas, realmente, essa parte da alimentação, ela é de extrema importância. Né? E os pacientes, eles têm essa dificuldade. Então, olha, de controlar o consumo de doces, de controlar o consumo de embutidos, o controle de uso de sal. Aqui no Brasil usa-se muito sal, tem muito sal em tudo. Né? Aqueles temperos prontos que as pessoas gostam de usar bastante. Né? Então, assim, você tirar as pessoas desse modo automático de consumo, do mercado, do que ele está acostumado a comer, a comprar, preparar para a família inteira dele, né? E aí você trabalhar essa mudança. Olha, agora a senhora vai tirar esse tempero pronto aqui de pozinho. É legal agora a senhora usar esses temperos mais desidratados, tudo. Aí você vai, doutora, não tem sabor. Como que eu vou preparar assim isso? Ai, meu marido não come, aí eu que preparo comida de casa. Então, assim, você acaba mexendo numa estrutura familiar inteira, né? Então, eu acho que é um dos fatores aí que complicam a adesão ao tratamento também. Sim, e né, a Inás pontuou. Primeira questão é o diagnóstico, né? Quando você recebe esse diagnóstico, é muito complexo, porque às vezes, naquele primeiro momento, a pessoa ela ainda não entendeu o que está acontecendo, né? Assim, receber aquela informação ali durante uma consulta. E aí vai se passar para a parte de mudanças de comportamento, que aí a gente já sabe que complica um pouco mais, porque é mudanças de hábitos que de anos, né? Não importa se é uma criança, porque a gente está falando às vezes de uma cultura familiar. Então, é uma criança que está ali, que está recebendo um diagnóstico de diabetes. Só que a criança, ela vai ser conduzida pelos seus responsáveis, ali, pelos adultos. E assim também, esses adultos vai ser difícil a aceitação, esses pais, esses responsáveis, e o adulto não é diferente. E aí Inás pontuou, mas eu sempre comi assim. E fazer essa alteração vai gerar ali também um impacto. E aí também existe a questão social. A questão social que às vezes a pessoa ela tem no ambiente ali de frequentar a casa de familiares, e aí de repente não pode comer mais aquele alimento que comia, então aí já começa a entrar no isolamento, aí evita, não vou mais porque tem que levar comida, ou às vezes tem toda uma readaptação da situação. Né? Então, começa a se ter também alguns traços depressivos, porque acaba tendo situações de isolamento, aí tem a questão também de aceitação, enfim, tem todos esses fatores que acabam afetando o emocional. E, mais uma vez, né, a gente volta na rede de apoio, porque aí o suporte quem vai dar é quem está ali ao redor, de falar, não, vamos te ajudar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Seja, como eu sempre falo, fazer um aniversário, né? A gente vê que é comum, né? O brasileiro gosta, como a gente falou, de comemorações, né? Fazer as comemorações aí. Fazer um bolo tradicional aí de festa. Só que se tem um diabético, né? Ele pode comer? Não vai ali. E ainda pode alterar toda a situação. Então, tentar também ter ali essa conscientização, tentar trazer a pessoa para participar, né, desses ambientes familiares, enfim, essa rede, trazer alimentos que possa. Eu sei que não é fácil, como eu disse,
é a rede de suporte e do apoio. Por isso que eu falo que o ambiente ele tem que favorecer o objetivo. Então, se você tem ali um ambiente mais colaborativo, acho que tudo pode ficar mais fácil, né? Favorece. E assim, às vezes é uma pessoa ali que começou com uma doença na casa e que fez toda a casa também mudar o comportamento e todo mundo ficar mais saudável e mudarem os hábitos para melhor. Com certeza. E o que a gente observa hoje, né, doutora, é que a obesidade, a hipertensão e a diabetes se tornou uma doença do século XXI. Né? Então, assim, a gente vê a quantidade que as pessoas vêm comendo, né? A questão da bebida alcoólica, né? Quer dizer, o uso excessivo, né? É incompulsivo a comer o tempo inteiro. Pela busca dessa felicidade. A busca da felicidade, né? Então, tudo é um motivo. Então, quando tem um diagnóstico, por exemplo, o primeiro passo, não adianta só o remédio. É o que o doutor falou. Você vai tomar o remédio, mas aí você tem um aniversário. Então, aí você vai conversar com a doutora nutricionista no sentido assim, olha, eu preciso mudar o meu hábito alimentar, o meu e da minha família. É que nem, por exemplo, quando a gente vai tratar uma doença periodontal. Eu falo, não adianta tratar o paciente. Eu tenho que tratar a sua esposa, a sua namorada, o seu namorado, não sei, mas eu tenho que trocar a escova de todo mundo, eu tenho que orientar todo mundo, porque senão vai ser uma transmissão bilateral, de um lado para o outro. Sim. E vai continuar com a doença periodontal. Então, a questão da alimentação, a questão da diabetes, a questão da hipertensão, eu vou ter que mudar o hábito da família inteira. Porque aquilo que o doutor falou, se não tiver uma conscientização, né, ou formar um grupo de apoio da família, falar, olha, nós temos que ajudar o nosso filho, ajudar a esposa, ajudar o marido, o que vai acabar acontecendo? Vai entrar numa diabetes descompensada, numa hipertensão descompensado, né? Aí volta aquele problema que a gente fala sempre da questão do SUS, né? Se tivesse um trabalho preventivo, diminuiria o SUS, né? Então a gente vê hoje a questão de várias doenças se tornar um problema de saúde pública. Sim. Não é verdade? Porque tudo isso vai impactar lá no SUS, né? Porque é uma hipertensão, acaba levando um AVC, né? Então, e hoje em dia as pessoas são muito mais curativas do que preventivas, né? Então impacta muito nisso, impacta demais. Então, associar a psicologia, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, mostrando para os nossos ouvintes a importância da psicologia, a importância da nutrição e o casamento dos dois, né? Porque assim, e o paciente só vai ter que ganhar tendo um psicólogo para poder trabalhar com essa ansiedade, com esse nervoso, com essa coisa que eu tenho que comer. E a nutricionista mostrar, olha, você pode comer. E uma das coisas que a gente observa muito aqui no nosso país, as pessoas não têm hábito de comer verdura cozida, né? Comer folha, não é verdade? Eu tenho que comer a carne, né? Se você não tiver a carne, ou falo que tá caro, né? Mas aí vai lá, aí compra um pote de Nutella, né? Um pote ali de um doce. Tá mas vai o pote de Nutella da fruta. Então, assim, eles comem, pede comida por aplicativo, entendeu? Então, assim, são coisas que realmente, assim, depois você vê que impacta. Né? Principalmente na a nova garotada que tá aí, que eles só querem comer besteira. Eles não querem mais. E aí você observa que essa geração que tá vindo aí é a geração de obesos. Né? Então você vê aí crianças com 12, 13, 15 anos pesando 80, 90 quilos. Estetose hepática, você já vê com gordura no fígado, invadindo pâncreas, com isso, tudo. Entendeu? Então, tem sido, eu acho, um desafio muito grande para o brasileiro conseguir manter as pessoas um pouco magras, com um pouco mais de saúde, porque realmente essa geração do iFood está bem complexa. E até destacar, né, uma outra profissão e área que cresceu dentro da área da saúde é a questão do educador físico. Eu mesmo tive o privilégio de trabalhar com educador físico no SUS, né, no município de Arujá, minha colega Márcia, e eu falo para vocês, as crianças, elas estão herdando a falta da atividade. E aí, quando eles veem eu vejo que, por exemplo, na escola, professor de educação física, a gente via que a gente corria, tudo. Hoje você vê que as crianças não têm esse interesse. Tem o professor, mas não tem o interesse. Então, assim, falta também esse estímulo, juntamente com a nutrição, a psicologia, eu acho que não dá para dispensar a questão da atividade física que entra o educador. E o SUS, ele tem agregado isso também, que eu achei interessante,
precisa, né, se ampliar muito mais, sim. mas que ajuda muito, que, como você bem destacou, doutora Roseli, a questão de crianças, né, as crianças obesas, e isso afeta na saúde por inteiro, não só psicológica, mas a questão física ali, né, o que vai levar a inúmeros fatores aí. E o fato do surgimento do câncer está cada vez mais jovem, mais recente, então hoje você não tem mais idade, porque isso é doença de velho, isso é doença de idoso, isso é doença daquilo outro. Não, hoje você já não tem mais esse parâmetro, né? A gente vê as pessoas adoecendo cada vez mais cedo. Verdade, com certeza. Deixa eu perguntar aqui, tem uma pergunta aqui da Andréia Alves, ela tá falando assim, gostaria de saber quem tem gordura no fígado, quais são os cuidados que pode tomar para comer na hora da alimentação? Tá. Evitar, né, alimentos gordurosos, evitar frituras, então ter uma alimentação mais balanceada. E, na verdade, quando o paciente ele chega com esse diagnóstico, né, que a gente chama, conhecido como gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, na verdade, o paciente ele tem que ter uma mudança no estilo de vida. Você pode ver que ele vai passar no médico e o médico, se ele for bom, ele vai encaminhar para Nutri, porque na verdade não tem medicamento para gordura no fígado. É uma mudança de comportamento. Mudança de hábito. Mudança de hábito. E o que a gente vê muito também, às vezes o paciente vem e chega, poxa, Nutri, eu fiz o meu exame, deu gordura no fígado, mas eu evito tanta gordura, eu não como tanto, mas o excesso de carboidrato. Então, hoje, ali, as pessoas comem muito carboidrato. Carboidrato é gostoso, carboidrato é barato, é prazeroso, a gente encontra em qualquer lugar, né? Então, isso está muito presente na alimentação das pessoas. E é um nutriente que a gente acaba consumindo muito e que contribui muito para o surgimento da gordura no fígado. Entendi. Doutor, deixa eu falar aqui um pouquinho dos nossos ouvintes aqui. Vários ouvintes ligadinhos aqui conosco. Tem a Maria Dourado, tem a Mônica Meira, Maria Neuza, Andréia Alves, que eu acabei de citar, o Celso. Celso, beijão pra você aí na Praia Grande, viu? Ó, Deus abençoe a sua vida. Ele tá sempre ligadinho aqui com a gente. Tem a Rosângela Ramiro. E tem um monte de gente aqui que eu já vi, a Beth, eu já vi algumas pessoas tudo ligadinho aqui conosco, mas eu não consigo enxergar todo mundo aqui pelo Facebook. Então, um beijão para todos que estão aí ligadinho. Manda suas perguntas aí, se alguém ainda tiver dúvida, alguma coisa. Nós temos aqui a nutricionista, psicólogo, para tirar as dúvidas. Doutora, hoje nós temos aí um aumento muito grande do autismo. Né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que se você faz esse trabalho, Sim. como é que a gente pode dar um direcionamento tanto na questão de alimentação com relação também à questão psicológica. E só fazendo um parênteses, eu e a doutora Roseli, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito grande aqui na cidade de Guarulhos com relação ao atendimento de autismo por dor de dente, a família não consegue levar num especialista porque não tem equipamento, eles não sabem como tratar, né? E a gente vê o sofrimento da família, né? Então a família sofre muito com relação a isso. Verdade. E aí a gente volta a falar da questão que você falou, né? Da questão da rede de apoio, porque às vezes eles têm, né, um grupo de pessoas que têm filho com autista. Sim. E eles se comunicam para tentar dar um suporte para eles, né? O que a gente poderia falar para essas mães que estão nos ouvindo, que têm filho autista? Sim, acho que eu também tenho que destacar aqui uma situação de extrema importância, né? Que no município de Arujá, eu atuei como psicólogo infanto-juvenil, né? No NASF. Inclusive, foi um trabalho que fiz com o maior carinho e aprendi muito, fiz o meu melhor ali. Tenho contatos até hoje com alguns pais, inclusive, de crianças autistas, né? E a questão da seletividade alimentar é uma das queixas, assim, surreal, né? Nossa. E aí tem a questão de cores. Só gosto de alimento da cor verde, só gosto de alimento da cor... ou só arroz. Já tive crianças de arroz com ovo, no prato arroz tal, com salsicha. de cor tal, exato. Né? E aí que tem essa seletividade e, assim, a questão... que a gente se preocupa é a saúde, obviamente. E eu sempre também dei extrema importância aí dentro da área da nutrição, né, nutricionista, justamente por causa dessa questão da seletividade. E aí a gente faz um trabalho em conjunto e não é só a questão de cores, eles têm a questão também, por exemplo... O cheiro, textura, que a gente faz esse trabalho juntamente com o terapeuta ocupacional. Então, o que eu costumava fazer ali, por exemplo, em ambientes terapêuticos? Eu pegava frutas, legumes crus,
levava para dentro da atividade para apresentar para eles. A gente tentava ali fazer, de alguma forma, apresentar esses alimentos de forma lúdica para que a gente tentasse. E tem até um trabalho, que ele é uma pesquisa, na verdade, americana, eu não vou lembrar agora aqui o nome do autor, que eu acho que é bem legal destacar, que ele fala, e Inácio também pode até me ajudar nessa. Você tem que apresentar para a criança ali, principalmente o autista, o alimento 12 vezes, de diversas formas. Você não vai apresentar, só vou fazer dessa forma. Você vai apresentar para a criança de diversas formas. E não desistir, porque aí tem essa questão da textura, do cheiro e da cor, que eles têm essa seletividade. Então, assim, eu usei muito isso dentro do ambiente terapêutico, a forma lúdica. Então, eu tentava trazer alimento cru, fruta, legumes, o que dava ali, obviamente, a gente tentava, deixava eles tocar, cheirar, alguns até arriscava colocar na boca, mas de forma, assim, mais avançada, né? Com o tempo que você vai adquirindo isso. E é não desistir. E, sem dúvidas, a gente tem que pensar na questão da saúde. Como eu disse, eu já tive crianças que teve essa seletividade de comer arroz e ovo, arroz e salsicha só, né? Batata frita. Exato, só. E é uma seletividade, só aquilo. E tem a questão também do hiperfoco, e eles acabam desenvolvendo também aquele período, tanto tempo só come tal alimento. Crianças que não faz refeição, né? O almoço, o café da manhã, então tem muito essa seletividade. Que aí o trabalho da nutrição é fantástico, que vai tentando adaptar ali para que venha suprir de alguma forma, né? A questão do corpo ali, das necessidades, e tentando adequar com aquela seletividade daquela criança. Eu acho que essa maneira lúdica, né, é um dos melhores caminhos que tem. E não a minha área de atuação, quando perguntam para mim sobre o autismo e seletividade, eu sempre indico para passar com alguma colega nutri que trabalhe com seletividade alimentar ou terapia alimentar. Tá? Até reforço aqui para as mães que estiverem nos ouvindo, para procurar nutricionista nesse sentido. Uma nutricionista que trabalha com seletividade alimentar e terapia alimentar. Porque aí ela vai ter todo o aparato, essa parte lúdica, os alimentos, como apresentar, como o Jailson falou das texturas. Então, um dia vai ser uma batata cozida, outro dia ela na forma de purê, outro dia ela na forma crocante, né, fryer, assada, né? Então, de uma nutricionista, ela vai ter todo esse aparato para dar um suporte melhor para a família. Acho que um ponto importante também disso da questão alimentar, né? Aí a gente traz um pouco para a realidade, né? Hoje, os pais, a família tem a sua rotina de trabalho, enfim, acaba não tendo o tempo, falando de crianças aí, principalmente da questão, não só o autista, porque a criança, ela tem a dificuldade alimentar. O autista, ele vai ter esse destaque para a seletividade, né? Então, assim, trazer ali a criança, tentar com que ela também participe de fazer o alimento ali, né, junto, né? É muito importante. Deixar a criança pôr a mão, obviamente com todos os cuidados, né? Com faca, fogo, essas coisas tem que tomar cuidado, mas tem que trazer. A gente sabe que a rotina dos pais torna isso difícil. Então, os pais trabalham lá em São Paulo, outro mora do norte a sul, leste, oeste da grande São Paulo. Então, tem essa dificuldade. Sai de casa cedo, volta de noite. E aí, essa criança, ela acaba também não tendo essa qualidade, né? Então, assim, trazer a criança para dentro da produção. Né? Essa interação. Eu acho que se eles aproveitassem, pelo menos, eu tô em casa no domingo vamos aproveitar e fazer algo diferente. Exato. Acho que já traria essa criança algo que ela pudesse já ir aprendendo, entendeu? Sim. Eu fazia muito isso com meu filho, fazia muito isso com meu filho. O dia que eu tava de folga e ele tava em casa, eu falava, hoje você vai cozinhar com a mãe. Então eu colocava ele para cozinhar comigo. Sim. Tanto que ele não tem seletividade muito com alimento, não. Ele come tudo que Sim, o que puder apresentar, né? Principalmente na infância. Ele come, né? Mas, então, assim, eu fazia muito isso e eu acho importante isso que você falou, porque o pai e a mãe, eles trazem alimento que às vezes os filhos não conhecem e que às vezes são gostosos e que eles experimentam a primeira vez, às vezes não gostam, você traz a segunda vez de uma outra forma. Nossa, mãe, eu gostei disso aqui, achei diferente, né? Aceita. Então tem que fazer realmente essa mudança, e principalmente com autismo, porque eu acho que eles são bem seletivos mesmo. E assim, Rosi, uma coisa que eu percebo muito, assim, gente, é a falta de informação. Você vê os pais, assim, eles vêm muito despreparados para as consultas, assim, sabe? Então você vê que falta muito apoio ali,
institucional, do governo. Você vê, às vezes, as próprias escolas não sabem como lidar com a criança autista, né? Então, eu acho que, assim, tá engatinhando muito, assim, embora a gente tenha visto ali alguns avanços, mas acho que ainda tem muita coisa para ser feita. Com certeza. Sim, e acho que até destacando isso que a Inácio falou, né, da situação de introduzir ali a escola, eu sempre falo, ela não pode ser um ambiente de competição com os pais, de competição até mesmo com o psicólogo, com a nutricionista. Acho que é a gente se unir. E às vezes eu sinto essa falta, né? Quando você tenta auxiliar, às vezes parece que você está criando um ambiente de competição, né? Mas é porque eu faço assim, tá? Mas ninguém está querendo corrigir o jeito que você faz, mas é te auxiliar, às vezes agregar dentro de cada caso. Eu costumo falar, eu trabalho da seguinte forma, eu não costumo trabalhar com diagnóstico, eu trabalho com o indivíduo, com a pessoa, com a criança, com quem ali é. Porque nós não somos um número. E principalmente a questão do autismo. O Dr. Roberto destacou, teve um crescimento, de fato. E isso também é um grande problema, eu falo, porque as pessoas generalizam, né? Mas o filho não sei de quem é autista e não faz assim. O outro não é assim. Isso. O meu tem a seletividade, mas eu acho que não é. Começa essas comparações e é importantíssimo destacar. O autismo, ele não é um padrão, né? Ele não é igual, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, assim, não é uma regra, não Cada indivíduo é único, né? Por mais que o CID vai ser igual, né? Lá o autismo vai ter o CID único, o F84.1.0, cada um vai ser um único número, certo? Porém, não é aquela pessoa, por trás daquele número existe um ser humano. Existe uma criança, existe um adulto, e a gente não pode desconsiderar isso. Seja no ambiente, como a Inácio falou, numa escola, seja em casa. Principalmente, eu observo muito até mesmo em casa, quando a gente tem mais de um autista na família, existe muito essa comparação, né? Parece até que se torna uma competição em alguns sentidos, né? Porque, mas o meu não faz isso. Mas eu entendo que também isso faz parte até da negação, né? Da situação que está ali acontecendo. Mas é importante destacar, não são iguais. E não será. E isso também que você está falando acontece com o pessoal com síndrome de Down também, Exato. Né? Nem todo síndrome de Down vai ser do mesmo jeito e vai atuar da mesma forma também. Exatamente. As pessoas também têm que compreender isso também, né? Porque a gente vê, assim, alguns síndromes de Down, eles têm ali a seletividade muito grande, outros já não têm. Questão cognitiva, que um pode ter, outro não. Exatamente. Então, tem essas mudanças. Quando se trata do psicólogo, né, psicológico, muita coisa muda, né? Total. E é a importância da conscientização, né, da nossa sociedade. Exatamente. Como a gente falou, precisa ampliar aí, né? Um preparo, ampliar muito. Escolas, eu acho que fazer esses grupos em UBSs, eu sou super a favor. Eu acho que as pessoas também têm que começar a aderir. Sim. Porque às vezes até tem, mas as pessoas não aderem a tudo isso. Tem que começar a aderir para ficar melhor. Também. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, ó. A Valéria Bertozzi está perguntando. Valéria Bertozzi. Quais são os riscos do uso excessivo de telas para a saúde mental? Bom, as telas aí já tem inúmeros estudos aí sendo feitos, alguns concluídos. Um ponto principal das telas traz também o atraso. Hoje a gente tem atraso de fala, por exemplo, né? Que as telas já têm comprovações que é através da luz azul, a questão de insônia, né? Que também afeta demais. E hoje é tanto que você vai em óticas, ele pergunta, né? O vendedor fala, você quer lá o protetor de luz azul, né? Eles geralmente costumam fazer essa pergunta. Porque as telas, né? Gerais, seja do celular, da televisão, do computador, elas têm essa luz azul. E já existem estudos que comprovam que ela afeta também a questão da qualidade do sono, né? Trazendo a insônia, a irritabilidade, né? Principalmente as crianças que passam horas e horas aí em telas, infelizmente. Então, assim, afeta muito na questão do desenvolvimento mesmo da criança. E a gente vê o atraso de fala, um deles. A gente vê a questão até de atividade física, a criança tendo atrasos aí, não que necessariamente seja só isso, mas atraso, por exemplo, motor, porque a criança ela vai ficar ali horas sentada, ela não tem às vezes o controle do tronco, ela fica escorada, né, pensando numa criança. O adulto ele vai também afetar muito isso, a questão do sono, do humor, também as telas traz muito isso. Então precisa se ter um equilíbrio, né? E só trazendo um gancho que tá falando aí da questão do sono, uma noite mal dormida faz com que a pessoa no dia seguinte fatalmente tenha péssimas escolhas alimentares, tá?
Então, na hora que era para o corpo ali estar produzindo alguns hormônios específicos, num ambiente escuro, a pessoa está simplesmente com uma tela, né? Hoje você está deitado com a tela assim no seu olho, meia-noite, 1h, e era para o corpo estar dormindo, produzindo hormônios ali melatonina, específicos, né? Melatonina, né? E isso faz com que a pessoa tenha más escolhas no dia seguinte, com certeza. Olha, que interessante, né, doutor? É isso aí. Doutora, a Márcia fez uma pergunta, né? Com relação, voltando à questão da diabetes tipo 2, né? Por que a diabetes tipo 2 está relacionado à alimentação? Qual alimento que pode levar a uma diabetes tipo 2? Tá. Alimentos ricos em açúcares, né? Quando a pessoa faz esse consumo excessivo, né? Faz ali uma falha no pâncreas, né? Para liberar essa insulina. Então, acaba não liberando insulina o suficiente, o que deixa o açúcar mais circulante na corrente sanguínea, né? Gerando esse quadro de diabetes tipo 2. E uma alimentação rica em fibras, principalmente, ela ajuda bastante nesse controle, porque assim como eu falei que a fibra, ela ajuda no controle do colesterol, ela vai fazer essa mesma ação no controle dos açúcares, tá? Então, como se fosse um quelante ali, ela ajuda nessa absorção, né? Reduzir aí o consumo de carboidratos, optar por alimentos integrais, né? Não misturar muitos carboidratos na mesma refeição, né? Então, assim, não está proibido o carboidrato, gente. Só saber ali dosar e colocar e fracionar no dia a dia, né? Ao longo do dia. Mais perguntas? Não, só tem elogios aqui por enquanto. Quero mandar um abraço para o Renato. O Renato lá da associação lá está assistindo a gente aqui. Rodrigo também está ligadinho aí. Também a gente tem a Jéssica, doutora, que está ligadinha aqui com a gente desde cedo. A Aline também está ligadinha aí. Cássia. Gente, um beijão para todo mundo aí. Então você vê, né, doutor? Nós tivemos aqui o doutor Richman, né? E a gente falando um pouquinho sobre terapia, né? Ele é um médico ginecologista que trabalha com a parte de sexologia, né? E aí teve muitas perguntas, né? Com relação... várias assim, porque são tantos mitos, tantas coisas, né? O que acontece com relação a isso ou não. Isso também foi um trabalho bacana, né? Que a gente levou ao conhecimento dos ouvintes. Teve uma resposta muito boa por parte deles, né? E aí também tem uma pergunta para você, assim, que com relação à confiabilidade, né? O segredo profissional, como é que o psicólogo lidar com isso quando a pessoa relata alguma coisa? Sim. Bom, a nossa base é a questão do nosso código de ética, né? Nós temos essa ética. E, claramente, tudo que é falado dentro do momento ali da psicoterapia, ele tem a questão do sigilo, né? Isso é fato. A única coisa que se dá a liberdade ao psicólogo quebrar esse sigilo é quando, por exemplo, o menor, ele coloca em risco a sua vida, sua vida física ali, ou psicológica, né? Se coloca em risco. A gente tem essa autonomia e tem que ser comunicado, isso faz parte da ética. O adulto também, né? Que vem aí a questão do suicídio, enfim, a gente tem como seguir esse código ético. E, obviamente, que você vai conseguir, nesse ambiente, além de seguir essa questão ética que nós devemos como profissionais, tem a situação do vínculo terapêutico. Porque, raramente, no primeiro atendimento, aquela pessoa que está procurando ajuda, ela vai chegar ali falando tudo, né? Raramente. Por quê? Ela não te conhece até então. E aí, quando você constrói esse vínculo, ela percebe que, de fato, o psicólogo está ali, como eu disse, não para fazer julgamentos, não para fazer algum tipo de apontamento do que é certo e errado, porque o psicólogo ele não tem esse papel, ele não deve fazer isso. E então, eles vão conseguindo construir essa questão da confiança, de ver ali também que é um ambiente próprio para expor aquilo que está ali deixando aflito, enfim, essas questões. Então, a base, sem dúvidas, vai ser a gente seguir a ética, que é a questão do sigilo. Isso também estende às crianças. Isso é importante destacar, porque às vezes os pais, a gente acaba o atendimento, aí os pais vêm, mas o que ele falou? O que aconteceu? Né? Mas aí isso estende também ao sigilo também às crianças. E é muito legal porque a gente expõe isso a eles, ensina a questão do sigilo, que eles podem falar o que é feito dentro da terapia para quem eles quiserem,
mas que nós, profissionais ali, no caso o psicólogo, não vai ter essa liberdade de falar o que eles falam ali. Então, é importante, lógico que a criança é diferente de um adulto, né? A gente vai usar o lúdico, vai mostrar para eles, eu tenho diversas dinâmicas, né? Tem a caixinha do segredo, né? Que vai ser trabalhada, enfim, tem inúmeras questões. Mas, com a questão do adulto, é esse momento, ele se sentir confortável. Pode ser que isso seja, de fato, no primeiro atendimento, pode ser que demore, isso é a construção do vínculo com o profissional. Então, é importante isso também. Interessante. Doutor, você estava falando no início do programa, né, com relação à vasectomia, a laqueadura, né, o laudo que você dá. Sim. Qual é uma das preocupações que as pessoas têm com relação a isso, né, e a resistência de fazer? E hoje nós estávamos até discutindo, né, com relação à legislação, que a mulher pode tomar por conta própria, ela ir lá e fazer a laqueadura, né? Não depende da autorização do marido. Porque eu achava isso um absurdo, né? Sim. A mulher tomava a decisão, mas teria que conversar com o marido. Se o marido não concordasse, não tinha laqueadura, né? Então... Exatamente. Eu trabalhei, quando eu fiz a avaliação, né? Eu tive essa questão que também me incomodava muito pelo fato... Eu peguei esses dois pontos, né? Quando você tinha que ter ali a pessoa casada, ela tinha que estar ali com o seu parceiro ou sua parceira para autorizar, né? Até é algo que não é legal, é absurdo. Mas, enfim, era o que a legislação falava e a gente tinha que seguir. Hoje isso mudou, então eu vejo que é muito legal, né, ver essa autonomia, seja do parceiro ou da parceira ali, do marido, da mulher, que queira fazer esse procedimento e que é muito mais questão também a gente destacar a questão de saúde, né? Não é só inúmeros fatores. E óbvio que a gente tem, dentro da avaliação com a psicologia, nós, dentro da vasectomia, da laqueadura, a gente também vai ver essas questões psicológicas, porque às vezes isso pode estar, eu vou fazer um exemplo, né? Eu vou fazer uma vasectomia porque eu tive minha infância e o meu pai foi horrível, né, como pai. E aí, ou seja, não necessariamente eu estou pensando na cirurgia, enfim, às vezes é um trauma que eu estou ali. Então, eu preciso primeiramente tratar aquilo, né? Então, por isso a importância da avaliação psicológica. Isso também é mulher. Enfim, só que eu observava muito que os maridos eram muito empurrando as mulheres. Vai você, né? Vai você. Mas e normalmente é assim. Eles acham que eles não têm que fazer nada, é a mulher que se Exato. E assim, a laqueadura... E a vasectomia, no caso a laqueadura, é invasiva para a mulher, né? É algo que a gente sabe, requer muito mais da mulher ali, um repouso no pós-operatório, enfim. Já o homem é algo, a gente sabe que é muito mais simples, Tem uma resistência, um preconceito, Exato. né, por parte dos homens. Até questão cultural, né? Nós temos muito na nossa cultura a questão do machismo. Então, a gente vê esse comportamento, inclusive, nesses pontos. Os mitos também, né? Se eu fizer a vasectomia, será que vai afetar a minha questão sexual, né? As pessoas acabavam nisso. E ali também a gente esclarecia essas dúvidas e alguns vinham pensando na legislação, se eu não me engano, foi em novembro de 2022 que foi alterado, se eu não estiver errado. E aí, de 2022, de novembro para frente, que teve a alteração da autonomia, né? Seja do homem ou da mulher, tomar essa liberdade de fazer aí. Enfim, então esse ponto também é importante a gente destacar, que eu acho que foi um avanço muito significativo, né? E pensando na saúde, porque os homens, quando ia procurar na rede pública, a gente observava isso. Era porque, geralmente, a mulher estava com alguma questão, não podia tomar algum tipo de medicação ali anticoncepcional, ou tinha alergia ao látex do preservativo, enfim. Então, assim, era muito no extremo que eu falava, agora eu meio que sou obrigado. Mas não por uma coisa também de conscientização, né? E até isso a gente avaliava, porque se estivesse obrigado ali, eu também não iria ser ali conivente diante daquilo, porque não podemos, né? E isso também era parte da avaliação. E hoje, com essa autonomia, então, acho que se tornou um pouco melhor esse olhar, né? Da pessoa poder ali decidir se ela quer ou não, e não necessariamente ser autorizada ou não a fazer ali a laqueadura, a vasectomia. Bacana. Dr. Jailson, doutor Inácio, nós estamos chegando no final do programa. Passou muito rápido. Passou rápido, Eu acho assim, vocês contribuíram bastante, né, os ouvintes, né, levando informação tanto de nutrição, de psicologia. Agora eu queria deixar aberto, né, para você falar o que você quiser falar agora, né, com os ouvintes, se quiser passar alguma coisa, o seu contato, né, o telefone, Facebook, Instagram, o pessoal entrar em contato com você, e o Dr. Jailson também é a mesma coisa, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite de você, doutor Roberto, doutora Roseli, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Eu queria deixar aqui meu Instagram, ali eu passo algumas informações, né, sobre nutrição, saúde.
que é Inas, INASSH_Nutri. Né? E aí vocês podem me acompanhar por lá também. Obrigada mais uma vez pelo convite. Não, nós que agradecemos vocês, né? Largar tudo que vocês estão fazendo, vir aqui na rádio. Repete que eu vou colocar aqui. INASSH_Nutri. Isso. Bom, também, né, agradecer aos doutores aí pelo convite. Fico muito feliz, né, de estar podendo contribuir através da informação, né, da Rádio Soberana aqui, que transmite aí para uma boa galera, né? Fico feliz pelo convite. Atualmente eu faço atendimentos apenas online, né? Meu Instagram é jailson.freitas, psi, né? PSI, de psicólogo. Então, me coloco aí também à disposição. Lá também, às vezes, eu coloco algumas dicas, enfim. A gente está aqui para isso. Obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, né, vocês serem aqui. E outra coisa, também muitos pacientes nossos também vamos indicar para vocês, né, a questão da nutrição, a questão da psicologia, que a gente fala assim, o paciente quando ele perde todos os dentes, ele se torna uma pessoa mutilada. Aí a questão da nutrição tem um fator relevante na vida dele, da reabilitação dele, que ele vai ter que começar do zero, porque não tem mais dente, não tem nada. Uma dieta mais adaptada, né? Uma dieta mais adaptada. A questão psicológica, né? Porque vai mudar, né, a imagem dele, vai mudar tudo na vida dele, né? Porque a reabilitação, né, de uma certa forma, não é a mesma coisa do que ele ter os dentes. E aí é onde que ele encontra aquele conflito, né? Ele fala assim, olha, mas eu sinto... E às vezes ele nem sente, a gente vai lá, olha, é mais um fator psicológico mesmo, né? Ele trabalhar com isso. Eu sempre falo, um paciente sem dente é uma pessoa mutilada, né? O dente é um órgão. Então, quando ele perde, ele aí não aceita, né? Então, a questão da aceitação de usar uma prótese, às vezes não tem condições de fazer implante, então vai usar uma prótese ad eterno. Então, a importância do suporte psicológico, né, e o suporte nutricional com relação a isso. Então, é muito importante, deixo o convite para vocês, outras vezes voltar aqui também, com certeza, né, trazer mais informação, a gente conversar um pouquinho mais sobre nutrição. Esse assunto é um pouquinho longo, né? É longo, porque, muita assim, coisa, né? É muito importante, né? Verdade. A Andréia mandou aqui dando parabéns pro doutor, que não sabia a importância de passar com o filho no psicólogo, passou e ficou muito grata a você, faz tratamento contigo e te agradece muito. Obrigado. Muito obrigado, Andréia. Gente, beijo, boa noite. Aguardo vocês lá no Hospital do Implante, tá bom? Fazer uma visita pra gente. Então, boa noite a todos. Eu acho que foi muito proveitoso, né? Vocês acabaram dando até uma palestra com relação, né, à nutrição e à psicologia. Acho que levou bastante informação para todos os nossos ouvintes. E agradeço mais uma vez, agradecer a participação de todos os ouvintes, de todos os convidados, todas as pessoas que nos assistiram, nos ouviram aqui para a Rádio FM, que acompanharam a gente pelo Instagram, pelo Facebook. Eu gostaria de agradecer a todos e desejar uma boa noite. Até a próxima terça, no nosso programa Converse com o Doutor. Tchau, gente. Até a próxima terça-feira. A Rede TIM não para de surpreender. Saindo de carro pela estrada e navegando na internet, tá lá o sinal.